Oi gente, aqui é a Letícia do canal Sonho Lindo de um Leitor e hoje estou aqui para fazer a resenha do livro A Bibliotecária de Auschwitz. Eu amo livros de guerra e vocês sabem. E esse livro aqui é o tipo de livro que prende a gente de um jeito. Bom, vamos lá, eu vou contar um pouquinho então pra vocês. Aqui a gente conhece a história da Dita. Ela é uma menina de apenas 14 anos e ela é judia, filha única. Então a Dita recebe uma cartinha solicitando a moradia deles, vamos dizer assim, no campo de concentração. Então eles pegam o trem e vão pra lá naquela animação toda, né? Eles já imaginavam o que esperava eles, mas eles não achavam que ia ser tão cruel. E nem eu, gente, tem hora que eu duvido, porque... nossa, é muito forte. A Dita, então, ela é uma menina super espontânea, assim, não sei se por ela ser filha única, ela se desenvolveu muito bem, ela conversa com todo mundo, e ela é, assim, bem pra frente pela idade dela e pela época dela, né, gente? Pela época que ela nasceu. A Dita chega nesse campo de concentração e ela já recebe ali uma função para trabalhar, um trabalho pesado. Só que a mãe dela fica desesperada, porque a mãe dela já percebeu já como que é ali dentro, e ela fica desesperada querendo poupar a filha daquilo. O que ela faz? Então ela começa a arrumar uns contatos ali dentro pra ver se não tem alguma outra saída pra Dita, por ela ser mais nova. Então ela descobre que tem um bloco que se chama Bloco 31, que é onde tem uma escola clandestina, onde tem alguns professores, tem o diretor, que é o Fred Richard, não sei pronunciar, Fred. Então vamos lá, Fred. O Fred é um judeu alemão, ele enfrenta, assim, ele fala o que ele quer ali dentro, assim, o mínimo, sabe, o mínimo. Ele, então, coloca uma sugestão para os alemães que seja, então, criada uma escola ali. Ele não fala uma escola, porque escola ali dentro é proibido, né? Ele fala, então, um agrupamento de crianças para eles ficarem distraindo as crianças, criar algumas atividades, só para as crianças deixar os pais trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, a mãe dela descobre, só que a mãe dela ao mesmo tempo já descobre que as crianças que podem ficar ali, acho que é até 12 anos, e a Dita já tem 14. Então ela tenta uma vaga de assistente para Dita. Ela só conseguiu uma vaga para Dita porque a Dita fala fluentemente alemão e tcheco. E na escola precisava de uma pessoa que soubesse um pouco para poder traduzir, assim, para algumas pessoas ali, chaves ali dentro. O Fred, claro, ele sabia falar alemão, só que a Dita também, por outro lado ali, também dava um apoio um pouco maior. Então a Dita foi separada ali pelo Fred, já que ele percebeu que ela era muito inteligente e tal. Ele então separou ela para bibliotecária. São 8 livros, 8 pedaços de livros, porque tem livros que não tá nem inteiro, não tem capa, tem, sabe, faltando folhas, e não pode. É estritamente proibido no campo de concentração ter livros. Então, eles guardam esses livros assim como tesouro, escondido mesmo. Nenhum alemão pode suspeitar. Então, a Dita, ela fica responsável por esses livros. Imagina o tamanho da responsabilidade da menina, ela tem 14 anos. E ela é assim, ela é muito esperta. Ela fica revoltada com tudo aquilo que tá acontecendo. Ela tão nova, os pais dela tinham uma vida tranquila, sabe? Tudo aquilo acontecendo, então ela começa a amadurecer muito rápido na história. E a gente vê esse desenvolvimento dela, assim, é uma judiação, sabe? Ela passou da infância para a adolescência, assim, de uma forma cruel, mas ela soube lidar muito bem com isso e ela tem fé que um dia ela vai sair dali. Então, o Fred é uma peça-chave ali também nessa história, que a gente vê, conhece bastante dele. No decorrer da história, a gente se interessa bastante pelo personagem dele, porque ele é um personagem muito importante, muito forte na história. Também tem o professor Manchester. Gente, é o meu amorzinho nessa história, é o professor Manchester. Ele tem aqueles óculos grande e redondo, e tudo que a Dita fala com ele, as pessoas falam com ele, tudo assim, ele fala como se estivesse sonhando, sonhador, que um dia vai sair dali, que tudo vai mudar. Sabe, ele tem uma fé, uma esperança, assim. Tudo que fala com ele, ele brinca, ele leva pelo lado, assim, mas, sabe? Ele é incrível, esse Manchester. Eu amei, ele dá uma lição de moral, assim, em todo mundo, principalmente na Dita. Tem, inclusive, uma parte que a Dita fala alguma coisa assim, aí ele
dá uma zoadinha, assim, de um jeito assim. Gente, ela fica muito estressada. Ela fala, Professor Manchester! sabe, assim, como você pode falar isso numa situação dessa? E ele, assim, ele explica, assim, de uma maneira que a gente entende que, mesmo por tudo que eles estão passando, ele não quer reclamar. Ele não quer reclamar porque ele tem fé que um dia ele vai sair dali. E a Dita, ela, na maior parte do tempo da história, como é ela que narra a história, ela coloca todos os sentimentos dela pra fora mesmo. Ela é muito apegada com o pai, porque ele é um pai, assim, bem presente. Ela tem muita afinidade com ele, até dentro do campo de concentração. Ele que dá aula pra ela, porque lá na escola já não tem mais professores pra idade dela. Então, ele desenha o mapa mundi ali na areia mesmo, mostra os países, as capitais pra ela, assim. É incrível, é um pai muito presente mesmo. E também tem a Margit, que é uma personagem muito importante na história, que é a melhor amiga da Dita. As duas são como irmãs e as duas acabam se encontrando em vários momentos da história, e todos os momentos é aquele abraço, assim, aquele amor, de como se elas nunca tivessem se separado. É lindo, gente, até no final da história é lindo. E, gente, tem romance no livro. É um livro incrível, eu fiquei apaixonada por esse livro, eu recomendo muito pra vocês. A Anne Frank e a Margot também aparecem no finalzinho do livro. Elas se conheceram lá dentro de um dos campos de concentração, porque a Dita foi enviada para vários campos, e em um deles, que foi o último, foi na onde a Dita conheceu a Anne e a irmã dela também. É um livro que a gente fica angustiada, tudo, que a gente chora, mas tem um final, assim, que não é tão triste como os outros. Então essa é a indicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para sempre receber os nossos vídeos. Beijo, tchau, tchau!